A semana passada foi discutida na Assembleia Legislativa um diploma que renegocia as parcerias público-privadas rodoviárias. Como é sabido, a manutenção da via rápida é feita através da via litoral e das vias expressas através da empresa Via Expresso. Isto são parcerias privadas que o Governo Regional estabeleceu para fazer a manutenção destes troços viários. Mas essa manutenção faz com que todos os anos muitos milhões de euros sejam transferidos para estas empresas público-privadas e seja o orçamento da região a suportar tais custos. Nós sabemos efetivamente que a região estava a pagar uma quantia extremamente elevada pela manutenção dessas vias. E o Governo Regional, nos últimos anos, sobretudo depois das eleições, quis renegociar o montante que transfere para essas empresas. Apresentou-nos o secretário na Assembleia uma renegociação destas parcerias em que promete poupar 285 milhões de euros. Ora, a primeira questão que se deve colocar é que, se nesta altura foi possível poupar 285 milhões de euros, porque é que essa renegociação não foi feita anteriormente e assim tínhamos poupado aos cofres da região e ao erário público uns milhões valentes. Não o quiseram fazer, não o fizeram, continuaram ao longo dos últimos anos a meter verbas fabulosas nestas empresas e o Zé Povinho é que pagou. Mas esta negociação, esta renegociação das parcerias público-privadas acaba por ser um bluff. Um bluff porque esse decréscimo do que o Governo Regional continua a dar a estas empresas, essa poupança, vem acompanhada também da retirada de alguns troços de estrada que são dados à região e às autarquias locais para fazerem a sua manutenção. Isto é, tenta-se poupar, diz-se que se poupa, mas entrega-se às câmaras e ao Governo Regional uma parte dessas estradas. Nós questionamos se vai haver verdadeira poupança, porque se por um lado se paga menos menos às empresas Via Litoral e Via Expresso, por outro lado, as autarquias locais vão ter que pagar mais e o Governo Regional vão ter que pagar para manter algumas estradas que são retiradas à Via Litoral e à Via Expresso. Primeiro, é preciso saber se esta renegociação corresponde efetivamente a uma redução efetiva dos custos, ou se pelo contrário, mantém mais ou menos na mesma ou até acrescenta despesas à administração pública, sejam ela o Governo Regional, seja ela as autarquias locais. Por outro lado, é preciso saber se de facto estas empresas têm ao longo dos últimos anos tido proveitos que não deviam ter, proveitos que continuarão a ter, porque estas empresas não vão ter prejuízo e se vão continuar a ter lucro, apesar dos 285 milhões que se poupa, que lucros ilegítimos têm havido da parte destas empresas. É por isso mesmo que o Bloco de Esquerda tem muitas dúvidas de que esta solução da renegociação que foi trazida ao Parlamento pelo Governo Regional, seja se vá no sentido de promover uma poupança ao erário público, uma poupança efetiva, e se não seria de ponderarmos outras soluções, nomeadamente a entrega das estradas, da concessão das estradas ao próprio Governo Regional para as administrar e para as gerir diretamente, poupando assim ao erário público muitos e muitos milhões. Portanto, por isso mesmo, nós achamos que é preciso que o Governo Regional pondere esta questão, reveja esta questão da concessão das estradas e faça tudo no sentido de poupar ainda mais dinheiro ao erário público numa altura em que precisamos de muito dinheiro que seja canalizado para as questões sociais.